Já estamos com o nosso entrevistado em áudio e vídeo com o deputado Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro. Da Atena. Opa! Peraí, deixa eu tirar o chapéu aqui. Eu não sou o Raul Gil, aliás, eu espero que o Raul Gil esteja bem, mas eu quero tirar o chapéu porque o Freixo é um cara que eu respeito pra caramba há muito tempo, desde que ele peitava aquelas máfias que existiam lá no Rio de Janeiro e era perseguido com ameaça de morte e nunca teve medo de bandido. Então o Freixo é um cara que eu respeito pessoalmente há muito tempo e acho que a gente precisa de gente de respeito, né? Você pode, faz parte do princípio democrático, é isso que muita gente não entende, o princípio da discordância, né? Mas o princípio da discordância não é ódio, não é vingança, não é querer matar, não é nada disso. No caso das ameaças de morte que eu estou falando do Freixo, era bandido mesmo, que ele partia para cima dos bandidos e os bandidos queriam matá-lo, né? Agora são pessoas que não comungam das ideias dele e que, na realidade, atacam de uma forma... Não é só ele. Aqui o princípio do contrário não é observado. Por isso que eu acho que esse país é ainda uma democracia muito incipiente, longe de ser uma democracia. Está muito longe de ser uma democracia. Mas é um prazer falar com o senhor, prazer enorme falar com o senhor. E gostaria que, em primeiro lugar, bom dia, espero que o senhor esteja bem, né, no meio dessa crise terrível que a gente enfrenta. Como é que o senhor analisa essa crise política em cima de uma crise pandêmica? A coisa que a gente não queria, não precisava, todos os países do mundo não se fala em política, a não ser os Estados Unidos, que tem lá a eleição, e agora o Trump começou a partir para cima e dizer que a China quer que ele seja derrubado. O Trump também é um cara gozado, né? Já disseram que a Rússia ajudou o Trump chegar à presidência dos Estados Unidos. Agora ele está brigando com a China, que é um país mais comunista do que a Rússia hoje em dia, né, para dizer que a China quer derrubá-lo do poder. Então é complicado, é um sujeito complicado. E é bom não discutir muito com o cara, porque o cara tem arma nuclear pra caramba. Quem sou eu para discutir com o Trump? Mas que ele é engraçado, ele é engraçado. Engraçado em termos, é engraçado para quem acha que é. Mas, deputado, sob o ponto de vista sanitário e econômico, o Brasil atravessa uma crise inimaginável. Vai morrer gente pra caramba, muita gente vai morrer do Covid-19, mas muita gente vai morrer de fome também, porque temos a crise sanitária. O equilíbrio disso, a melhor coisa que eu vi ontem foi do ministro Tait, que ele é muito direto, o cara, não era que nem o Mandetta usou o cargo politicamente, do meu ponto de vista. Eu comecei batendo palma pro Mandetta, depois quando eu vi o Mandetta sair sorrindo e cantando, é a vida, eu não estava preocupado coisa nenhuma com o paciente que ia abandonar, esse é o meu ponto de vista. Mas o Tait falou assim, a gente não sabe nada aqui não. Quando vai ser o pico? Sei lá, ele falou, só faltou ele falar isso, sei lá, não sei quando é que vai ser o pico. Então a coisa é grave do que a gente imagina. Tudo que a gente não precisava era essa crise política em cima de uma crise pandêmica. Fica o Bolsonaro brigando com o Dória brigando com não sei quem, o outro brigando com não sei quem, e morrendo gente para todo lado. Isso não vai para lado nenhum. Se de repente não houver um consenso, pelo menos durante a pandemia, depois da pandemia, os caras que briguem, que batem, que façam o que quiser, saem na mão, e daí por diante. Mas agora essa crise não permitiria isso. E depois nós vamos chegar a outros pontos da crise, também criados depois de que o Moro saiu e há, inclusive, a averiguação por parte do Supremo se há a possibilidade de abertura de um processo de impeachment contra o senhor presidente. O senhor, como um político que é jovem, mas já é experiente e já passou por tudo, inclusive por ameaça pra caramba, e tem peito pra caramba, já enfrentou bandido de todo tipo. Como é que o senhor analisa a situação do Brasil com crise em cima de crise, no momento em que o povo fica completamente em segundo plano, sem comida e doente? Como é que o senhor analisa essa questão, deputado? Bom dia. Bom dia, Datena. Antes de qualquer coisa, é um prazer estar te encontrando de novo. A gente não se fala há algum tempo. Eu tenho um carinho muito especial por você, uma admiração muito grande pelo seu trabalho, e te dizia isso em mensagem antes da gente entrar ao vivo aqui, porque tem coisas que a vida não faz a gente esquecer, né? Situações muito difíceis, muito delicadas, que não são naturais, que não deveriam acontecer com ninguém.
o fato de eu ter enfrentado as milícias no Rio de Janeiro, e fiz com muita clareza, fiz com muita certeza, faria de novo, mas eu paguei um preço muito alto, né? Eu tive um irmão assassinado pela milícia antes da minha atuação, tive minha vida completamente virada do avesso, e teve uma pessoa da imprensa ali, além de outros, mas você teve uma postura de muita solidariedade, de muita correção, de muita humanidade, e isso eu nunca esqueci. Isso já tem mais de 10 anos, mas essa gratidão pela sua correção, pela sua ética no jornalismo, foi algo que eu não esqueci, porque era a minha vida que estava em risco, era a vida da minha família, é coisa muito séria, a gente está falando de uma máfia, que lamentavelmente não acabou no Rio de Janeiro, eles ainda existem, estão fortes, dominam uma quantidade gigantesca de territórios, influenciam na política, elegem gente, têm acordos políticos, é muito grave o que acontece no Rio em termos de máfia, mas você, sem dúvida alguma, foi uma pessoa que foi muito correta comigo, e isso eu nunca esqueci. Você toca num ponto, Datena, que é muito importante para o Brasil de hoje. Nós podemos pensar diferente. A gente pode ter uma concepção de economia diferente, uma concepção de saúde diferente, nós podemos ter ideologias distintas, mas isso não deve nos mover por ódio ou por tentativa de eliminar o outro. E eu vou te dar um exemplo disso. O governador Witzel, governador do Rio de Janeiro, é uma pessoa que eu penso completamente diferente dele. Eu não concordo com as formas que ele tem de governar. Quando começou essa crise, o Witzel me mandou uma mensagem e nós tínhamos muitos conflitos de opinião. O vice-governador me ligou pessoalmente, ele mandou mensagem dizendo: precisamos de ajuda. Eu não sei o que fazer aqui, a gente quer fazer uma reunião e quer chamar todo mundo. Eu fui imediatamente, me coloquei à disposição e falei ontem, por acaso, eu falei ontem com o vice-governador, porque tem uma notícia muito grave de que todos os leitos do Rio de Janeiro serão ocupados, vai chegar a 100% de ocupação neste final de semana. E os hospitais de campanha não foram abertos ainda. Então, qualquer um que precisar de uma UTI no Rio de Janeiro esse final de semana pode não conseguir. A gente está falando de uma coisa muito grave. E nesse ponto, eu tenho muitas divergências com o presidente Bolsonaro, ele sabe, não são de hoje. Eu convivi com o Flávio Bolsonaro durante 12 anos na Assembleia Legislativa, sempre pensamos muito diferente, mas sempre tivemos a capacidade de dialogar. Estou falando a minha relação com o Flávio, e ele é testemunha disso, de que diversas vezes fizemos bons debates, inclusive dentro de CPIs, não só a CPI das milícias, dessa ele não participou, mas de outras CPIs que ele participou comigo, e a gente sempre teve bom debate. A gente pode pensar diferente, mas não deve produzir ódio, por isso que é muito grave. Esse momento do Brasil, não deveria haver outra prioridade que não fosse cuidar da vida das pessoas. Datena, esse final de semana, nós vamos chegar a 100 mil brasileiros infectados. E nós vamos chegar a 7 mil mortes neste final de semana, com uma saturação dos leitos nas grandes cidades. Aquilo que nós vimos em Manaus pode acontecer em todas as capitais. Em todas. Vocês imaginam, se o Rio de Janeiro vai viver um colapso, você imagina cidades com menos recursos. Então, a gente, nesse momento, devia suspender completamente qualquer questão de briga política, mas, infelizmente, o presidente tem muita dificuldade de diálogo e está produzindo crises que eu acho que são muito desnecessárias. O Congresso está conseguindo, com todos os problemas que tem o Congresso, não são poucos, o Congresso está conseguindo votar coisas importantes. Vou dar um exemplo, que é importante no ponto que você toca. O ministro Paulo Guedes tinha pensado na renda básica emergencial de R$200. O Congresso pegou isso, fez um debate, tem muita divergência dentro do Congresso, você sabe disso, conseguimos levar para R$500. Podemos chegar a 1.000, porque são 2 cotas por família. O governo, entendendo que o Congresso estava certo, ofereceu mais 100 para chegar a R$600. E nós prontamente aceitamos no Congresso, e R$600 pode chegar a 1.200. Esse foi um exemplo que, com todas as diferenças, nós conseguimos fazer com que as nossas diferenças, transformadas em diálogos, chegassem na mão das pessoas, R$1.200, para que elas pudessem ter o direito de ficar em casa. Qual é a minha grande preocupação, para te responder objetivamente? Nós tivemos a primeira curva, porque essa pandemia, ela começa pelo setor mais rico primeiro. Isso é um fato. Até porque tem a ver com viagens internacionais, não é uma pandemia que começa aqui, né? Tem a ver com circulação em aeroportos. Então, nós tivemos uma primeira linha de contaminação pegando uma população mais favorecida economicamente, vamos chamar assim.
ela tem uma segunda curva, Datena, e aí é que é a minha grande preocupação, que começa a acontecer agora, que começa a chegar nos lugares mais pobres. E já chega nos lugares mais pobres com saturação de leitos, com muita dificuldade, porque a gente fala assim, fica em casa e lava a mão. Tem uma quantidade enorme de gente, falo isso pelo meu Rio de Janeiro, tem uma quantidade enorme no Rio de Janeiro que 8 pessoas moram num único cômodo, numa casa num único cômodo. Ficar em casa não é simples. E muitas vezes sem água. Então, esta curva, quando chega na população mais pobre, pode provocar algo que nós não vimos em outros lugares do mundo. E a gente tinha que estar muito preparado para isso. Não é hora de estar produzindo crise política. É hora de estar somando os esforços. O governo federal tem um papel decisivo, é quem pode emitir moeda, é quem pode socorrer prefeituras e estados, é quem tem que dialogar nesse momento. Torna secundário, nesse momento, disputa política eleitoral. Né, para qualquer um, para a direita ou para a esquerda. A hora que explodir nessa curva dos mais pobres, a pandemia, no volume e na velocidade que pode chegar, vai ser tarde demais depois para ver quem tinha ou quem não tinha razão, porque a razão vai ser liquidada diante do número de pessoas que nós vamos ter que enterrar e do caos social que pode ser provocado. Então, eu acho que você toca num ponto importante. É a hora de reafirmar a democracia, não da boca para fora, mas é hora de radicalizar a democracia, conseguindo conviver com quem a gente não concorda, mas resolvendo problemas que vão salvar a vida das pessoas. É isso que devia ser prioridade para todos nós. Estou falando isso para a direita e para a esquerda, para quem é o governo e para quem é a oposição. Essa crise é provocada pela saída do ex-ministro Moro, que saiu atirando, em parte envolve o estado do Rio de Janeiro, o seu estado. O senhor acabou de falar em milícia agora, né? Sempre estão ligando aí um filho do presidente Bolsonaro a milícias ou coisa parecida. Uma das acusações do Moro, que falou mansamente, mas mansamente deixou nas entrelinhas claro que estava envolvendo o representante da Polícia Federal máximo aí do Rio de Janeiro. A esse respeito, o que é que o senhor tem que colocar, deputado? Datena, eu sou insuspeito para falar do Moro. Se teve alguém que entrou em rota de colisão com o Moro diversas vezes não por causa de combate à corrupção, porque eu já disse isso para o Moro. Eu falei, olha, Moro, quando você começou a pensar em combater a corrupção, eu já estava enfrentando o Sérgio Cabral há muito tempo, e muitas vezes sozinho. Então, para cima de mim, o debate de combater a corrupção não cola, né? Isso ninguém cola em mim. Você pode discordar de mim pelo que eu penso sobre segurança pública, sobre o que eu penso sobre economia, ok, divergências são bem-vindas. Agora, enfrentar a corrupção, eu enfrentei no Rio de Janeiro muitas vezes sozinho. Eu era o único deputado de oposição no primeiro governo do Cabral. E boa parte daquilo que levou o Cabral à cadeia, eu denunciei no Ministério Público e foi arquivado. É bom lembrar, né? E lá já tinha gente da família Bolsonaro convivendo comigo e que não fez oposição ao Cabral, pelo contrário. Então, combate à corrupção, para mim, faz parte da minha história. Eu agradeço, acho ótimo que mais gente faça isso, e acho que o Moro é uma pessoa que eu sempre tratei com respeito, mas com diferenças. Quem transformou o Moro em herói não fui eu. Quem transformou o Moro em herói é quem hoje quer transformar em... Conexão está ruim, vamos refazer? Se ela não refizer rapidamente, porque normalmente dá esse problema aí de satélite, mas já volta. O senhor pode continuar, parece que já voltou. É que nem peão de rodeio aqui, a gente sai fora do ar, mas volta logo, na maioria das vezes. Estou te ouvindo bem. Internet mas vamos lá, é difícil. Eu estava dizendo... Está funcionando? Agora tá, mas é difícil, internet é difícil, mas está funcionando. Mas vamos lá, o que eu estava dizendo é que não fui eu que transformei o Moro em herói. Então eu não tenho que transformar o Moro em bandido. Quem transformou o Moro em herói e agora quer transformar em bandido é que se resolva, né? Eu sempre tive enfrentamentos com o Moro pelo que ele pensa. Ele queria transformar o Brasil num Estado penal, eu fiz parte do grupo do pacote anticrime e tive muitos embates, divergências, mas sempre no campo do diálogo, das ideias, nunca faltou com respeito comigo, nem eu com ele, né? Então, acho que esse é um ponto importante. Agora, no que diz respeito ao Rio de Janeiro sobre milícia, eu nunca fui, e Bolsonaro sabe disso, eu nunca fui leviano. Por exemplo, muita gente tenta colocar e associar a família Bolsonaro envolvida com o assassinato da Marielle, que foi minha assessora, uma pessoa muito próxima a mim. Ninguém nunca ouviu da minha boca qualquer insinuação que colocasse responsabilidade criminal. O que eu digo é, qualquer um tem que ser investigado. Se tem linha de investigação, que se investigue, mas que não se antecipe culpa. Isso a gente não pode fazer com ninguém.
O que eu sempre... Eu falei, mas já volta. Fique tranquilo que já volta. Internet é que nem peão de rodeio. Steve Jobs, quando inventou esse negócio aí com o pessoal dele aí, mais o Bill Gates, ele sabia que ia ser difícil. Mas já estamos falando da Lua daqui, é difícil falar da Lua, de Marte daqui. Internet é bom quando funciona, por isso que eu prefiro o velho e bom telefone. Já foi restabelecida a conexão, a garrafa? Porque senão a gente deixa... Vamos tentar mais uma vez, pode continuar. Não, acho que ele está falando ali já. Pode continuar, deputado. Vamos lá, Datena. Vamos tentar vencer os limites Se da não internet. der, nós vamos pelo velho e bom telefone, porque hoje rádio tem imagem, por causa do canal de YouTube. A gente tem que ir para a modernidade. É verdade. Mas eu sou a favor do velho e bom rádio de antigamente mesmo. Mas a gente tem que se modernizar, né? Porque senão mandam a gente andar. E não está demorando muito tempo isso, não. Pois não, à vontade. O que eu estou dizendo aqui é que eu enfrentei as milícias, não fiz sozinho, muita gente do Ministério Público me ajudou, da Polícia Civil do Rio de Janeiro, nós montamos um grupo de trabalho, outros deputados, fizemos uma CPI que levou à prisão imediatamente 250 milicianos, entre eles deputados, cúpula, toda a cúpula da milícia foi presa na CPI de 2008, toda a cúpula da milícia foi presa. E nós fizemos um relatório muito contundente. Quando nós enfrentamos a milícia e levamos os chefes das milícias para a prisão, naquela época, Bolsonaro defendeu a legalização das milícias. Isso eu digo porque é provado. Bolsonaro sempre, naquele momento em que eu fiz a CPI das milícias, que 250 milicianos foram presos imediatamente na CPI, Bolsonaro defendeu a legalização das milícias, dizendo que nem toda milícia era ruim. Isso está gravado, ele deu entrevista sobre isso. Isso, para mim, é muito grave. Isso, para mim, é muito grave. As relações do Flávio Bolsonaro com o Adriano, que é matador, né, que foi morto agora recentemente, mas que chefiava o escritório do crime, parentes do Adriano, nomeados no gabinete do Flávio Bolsonaro, as relações do Queiroz com a família, não é só da rachadinha. A rachadinha está sendo investigada pelo Ministério Público Estadual. Agora, que eles sempre defenderam a legalização das milícias, que o Flávio Bolsonaro tinha relações com o Adriano, entregou uma homenagem ao Adriano quando o Adriano estava preso por homicídio. A homenagem que o Flávio Bolsonaro entregou para o Adriano, ele foi dentro da cadeia entregar. O Adriano estava preso por homicídio. Adriano, chefe de escritório do crime, com relações profundas com milícia. O Queiroz sempre atuou e andou dentro do Rio das Pedras, o primeiro lugar onde teve milícia no Rio de Janeiro. Eu só falo aquilo que eu posso provar. Eu não faço especulação, eu tenho muita responsabilidade com o que eu faço. Então, o tema das milícias sempre me colocou no lugar oposto ao da família Bolsonaro. Agora, daí a dizer, é uma família de milicianos, é uma família que ganhou dinheiro com milícia, isso tem que ser investigado, tem que ser provado. Que eles sempre defenderam milícia, sempre defenderam. Agora, eles são donos da milícia? Não sei, não posso falar, não sou liviano. Eles tinham relações com gente da milícia? Tinham. Então, cada coisa no seu lugar, mas sempre trabalhando com prova. Lei é lei, né? Se acusar sem prova, o processo se volta contra você, litigância de má-fé. Exatamente. Eu não entendo muito de lei, mas é litigância de má-fé. Agora, deputado, e essa crise que agora, além de política, o próprio presidente disse ontem, quase chegou a ser institucional. Eu queria saber o que o presidente disse com isso, que quase chegou a ser institucional por causa da nomeação do Ramagem. Eu até disse ontem aqui também que poderia ser uma solução o ministro Alexandre ter impedido o Ramagem, que tem lá amizade com o filho do Bolsonaro, e ele disse que tem uma lista de nomes. Bota lá outro cara, ele botou o ministro da Justiça, todo mundo adorou o ministro da Justiça. O cara da AGU não foi questionado, não é? Mas o Ramagem, por ter ligação com o filho dele, poderia resolver até um problema para o Bolsonaro. E aliviar até a situação em relação ao Supremo. Mas ele insistiu, disse que quase houve uma crise institucional e que a AGU não ia recorrer, mas que vai recorrer porque quem manda lá é ele. Isso não complica a situação? E que seria a crise institucional que ele estaria se referindo? Porque crise institucional é uma palavra muito pesada. E se ele diz que quase houve crise institucional, nós tivemos à beira de um terremoto sem saber.
É verdade, Datena, você tem toda a razão com a sua preocupação, e o presidente precisa pensar mais no que fala. Não é uma característica do presidente essa, eu sei, mas é importante. O presidente participou de um ato que está sendo investigado pelo Supremo, inclusive, que é um ato que estava querendo, e todos os cartazes diziam isso no ato, o ato era organizado com essa propaganda, querendo o fechamento do Congresso e o fechamento do Supremo. Isso é uma crise institucional, isso é uma crise grave. O presidente jamais deveria ter participado de um ato como esse, assim como nenhuma pessoa deveria ter financiado isso, e está sendo investigado, aliás, pelo mesmo ministro Alexandre de Moraes. Né? Então, é muito sério essa ideia de crise institucional. As instituições têm um papel muito fundamental na democracia. Nenhum poder pode tornar o outro menor ou tentar fragilizar um outro poder. Nós não precisamos disso. Você tem toda a razão na sua preocupação. O presidente erra na indicação do Ramagem, e eu quero dizer, Datena, com muita clareza, assim, eu fui muito duro também, fiz muita crítica dessa indicação, eu não tenho nada contra o Ramagem, eu sequer o conheço. Não se trata disso. Agora, é uma pessoa que passou o Réveillon com o filho do presidente. Passar o Réveillon não é trabalhar junto. Passar o Réveillon é relação de intimidade, é relação pessoal. A lei tem um princípio da impessoalidade, que é muito claro. Isso é lei, Datena. Né? Tem o princípio do desvio da finalidade. O presidente tem que entender que a Polícia Federal ela é uma polícia republicana. É claro que ele vai indicar quem ele quer. É claro que ele vai indicar alguém da sua confiança, mas não precisa, ninguém está pedindo para indicar um inimigo, mas não precisa indicar alguém com relações pessoais que tornem indefensável a palavra do presidente. Olha a quantidade de bons delegados que certamente são afinados com as ideias que o presidente tem sobre a concepção da Polícia Federal, que poderiam estar nesse cargo. Você tocou num ponto muito importante. Ninguém questionou. Eu posso não concordar com o novo ministro da Justiça. Mas eu não vou entrar na justiça contra o ministro da Justiça ser ele, porque o Bolsonaro ganhou a eleição. Agora, o Ramagem estava entrando claramente para proteger os filhos do presidente. Tem relações ali. O presidente, as denúncias do Sérgio Moro foram muito graves, né? Dizendo que o presidente quer interceder nas investigações e quer proteger pessoas. Mas o Sérgio Moro não está falando a verdade. Então vocês vão lá e processam o Sérgio Moro. Aí é briga de cachorro grande, como se diz no termo popular. Né? Isso não me cabe. Saber se o Sérgio Moro está falando a verdade ou não, cabe a ele provar, cabe ao Bolsonaro dizer que ele tem que provar. Agora, as denúncias de interferência na Polícia Federal são muito sérias. Aí ele vai e indica alguém que tem relação pessoal com seu filho. Ele só comprova a denúncia. Não pode. A ideia de que a primeira coisa que o Ramagem faria era tirar o superintendente do Rio de Janeiro, que é uma pessoa que investiga crimes que podem esbarrar na família do Bolsonaro, como os próprios crimes de milícia. Já estava tirando, tem declaração que já estava procurando nomes aqui. Já estava tirando, tem declaração que já estava procurando nome. Isso reforçaria a tese do Moro. Agora uma pergunta de um leigo. Sempre bom perguntar, porque eu não entendo de leis, mas é sempre bom perguntar. O senhor falou que caberia um processo do presidente contra o Moro e não apenas ele dizer que o Moro estava dizendo mentiras. A AGU já deveria ter entrado a pedido do presidente contra porque no inquérito contra o presidente, o decano não cita o Moro, é só o presidente. A AGU já poderia ter pedido através o presidente poderia ter pedido à AGU um inquérito contra o Moro sobre essas acusações que ele diz são mentirosas? Poderia e deveria. Só tem um problema. Eu acho que poderia e deveria. Só tem um problema muito grave. Que é o mesmo processo, não? Se a AGU entrar com um processo contra o Moro vai ser obrigado a mostrar. Né? O Moro vai ser obrigado a provar. E é preciso saber se o presidente está disposto a correr esse risco. Porque ele vai ser obrigado. Se o presidente tiver a certeza absoluta que o Moro não tem nada, entre na justiça contra o Moro. Mas se o Moro tiver, ele vai ser obrigado a mostrar. E aí, vamos assistir. É uma coisa que me estranhou, porque ele acusa, inclusive, o Moro, ele não diretamente, mas gente ligada a ele, não é? Ele diretamente não, mas gente ligada a ele, dizer que o Moro fazia mais ou menos o que ele fez nos processos contra os caras que ele mandou para a cadeia da Lava Jato, interferindo nas investigações, que ele fazia investigações seletivas na Polícia Federal. E para isso também precisam apresentar provas, né? É claro que é necessário apresentar provas, não é isso? Não, exatamente. Eu acho que se o Moro fazia investigações seletivas, o que cá para mim eu acho bem provável,
Por que o senhor acha cabe à provável? AGU Por que o senhor acha provável? Porque nisso não é. Porque, por exemplo, no pacote anticrime, quando o Moro apresentou o pacote anticrime, não tinha uma linha do pacote anticrime para enfrentar as milícias. E eu questionei isso ao Moro, publicamente, nas audiências públicas abertas. Eu falei, Moro, não tem uma linha aqui para investigar. Inclusive, eu coloquei, é uma emenda nossa, de que investigação sobre milícia vai para a Polícia Federal. Né? Vai para a Polícia Federal. A Polícia Federal tem que atuar sobre as milícias. É máfia. Não tinha uma linha. A única coisa que tinha um erro, inclusive, que a gente atirou, inclusive, por destaque. Porque o Moro listava um erro crasso, inclusive. Na hora que ele dizia o seguinte, vamos enfrentar o crime organizado. Isso era um texto do pacote anticrime do ministro Lula. Vamos enfrentar o crime organizado. Como, por exemplo, aí o Moro citava as facções. Ele dava o nome das facções. Coisa que, inclusive, não se deve fazer, porque se você cita as facções, se você esquece alguma, você quer dizer o quê? Que você não vai enfrentar aquela que você esqueceu, que você não botou a lista? Não tem o menor sentido. Né? Era uma falha, era uma ingenuidade, inclusive, do Moro, e que eu corrigi nisso, foi uma emenda minha que tirou isso. E entre as facções, ele citava a milícia. E eu expliquei para o Moro, inclusive a gente teve o voto dos próprios setores ligados ao governo Bolsonaro, porque eles concordaram comigo, dizendo, olha, você não pode dizer que milícia é uma facção, porque milícia não é uma facção. Então você tem lá a facção, comando tal, comando tal, comando tal, são facções. Milícia não é uma facção, milícia é um tipo de crime. Milícia é um tipo penal. A milícia não é um grupo do tráfico de drogas. Milícia é outra coisa. É um erro técnico isso, né? Se fosse. Era um erro técnico, mas que gerava uma concepção grave a partir do erro técnico, né? Então, e era a única vez que aparecia a palavra milícia no pacote anticrime. Eu falei, Moro, eu não sei quem que você está querendo agradar ao não colocar milícia. Então, assim, a parcialidade do Moro, eu sempre critiquei publicamente. Por isso que agora eu digo que acho que o Moro tem que provar o que está dizendo. E cabe ao presidente Bolsonaro exigir que ele prove. Não sei por que não fez. Deputado, o Rodrigo Maia, que chegou a ser atacado, inclusive, não só pela família do presidente da República, mas recentemente foi atacado pelo próprio presidente. Rodrigo Maia manteve uma posição ponderada no seguinte aspecto. Eu estou dizendo isso, eu particularmente gosto do Rodrigo, mas teve uma pesquisa ontem, do Paraná Pesquisa, que 71% não queriam que o Rodrigo continuasse como presidente da Câmara. Então, eu estou dizendo isso de uma forma isenta. Absolutamente isenta, é uma pergunta jornalística, claro. Entendeu? Mas o Rodrigo disse anteontem para mim, numa entrevista, que este não era o momento para discutir impedimento do presidente da República por causa da pandemia. É claro que o processo aberto no Supremo vai ser respeitado e está sendo analisado e continua tramitando. Mas é possível a gente deixar de falar um pouco disso, se o presidente deixar também, não é? E a gente começar a falar do combate à pandemia, que é o principal? Importante. É a internet. Vamos lá, o peão de rodeio. Vamos ver se volta logo. Se não voltar, o Garrafa, aquele velho e bom telefone, para a gente encerrar a entrevista. Bom, vai voltar. Vamos conseguir encerrar a entrevista, ministro. Com a ajuda do Bill Gates, do Steve Jobs, onde quer que ele esteja, espero que esteja no céu. Eu não sei não, né, porque o Steve Jobs não era da Apple, eu não sei, eu não mexo direito com isso, era da Apple, não era? O Steve Jobs, não era? Isso. E não tem a maçã mordida, é possível que ele não esteja no paraíso, né? Porque se a Apple é a maçã mordida, quem sabe o Steve Jobs não tenha ido para o inferno, né? Porque é a maçã mordida, o símbolo da Apple. Tá? Mas, enfim, Vamos lá. É possível não tirar de foco agora esse processo de impedimento que está sendo, obviamente, analisado por pessoas notáveis, tanto que estão no Supremo, e a gente falar do combate à pandemia, união de políticos, é difícil falar em união de políticos, mas que se esqueça agora diferenças e se pense no povo. É possível isso, deputado? Datena, eu acho que eu tenho um respeito grande pelo Rodrigo, a gente tem muita diferença, acho que tem eleição contra o Rodrigo aqui no Rio de Janeiro, para a prefeitura, inclusive. O Rodrigo é uma pessoa muito ligada ao mercado, não é o meu caso, eu sou professor, a gente tem pensamentos muito diferentes, mas o Rodrigo é um presidente da Câmara que é respeitado por vários setores e tem diálogo.
tem diálogo com a oposição. E isso é muito importante, né, para a democracia brasileira. Você não precisa concordar ou ser do mesmo campo político para ter respeito. O que a gente está falando aqui é outra coisa, é um nível mais profundo e mais maduro de fazer política, né? Eu acho que a tentativa de atacar o Rodrigo passa muito de atacar o Congresso, né, pela tentativa de acabar com a política, para dizer que alguém não é político, é eleito por uma forma que não é político. O Bolsonaro fez parte do Congresso durante 30 anos. Então, assim, se o Congresso é isso, é aquilo, o Bolsonaro fez parte disso, porque ele foi deputado durante 30 anos, todos os seus filhos vivem como deputados e como parlamentares. Então, é uma Não, no regime militar, só parteando rapidamente, jamais um capitão seria presidente da República. Seria o general o presidente, né? Exatamente. E os seus filhos não teriam emprego, porque o Congresso é a primeira coisa a ser fechada numa ditadura, né? Então é importante também valorizar isso, até pela ocupação da família, que é sempre no poder legislativo. Mas, enfim, Datena, o impeachment tem mais de 20 processos de impeachment hoje. Mais de 20 processos de impeachment. Não teria 25. nenhum se Bolsonaro... não teria nenhum processo de impeachment se Bolsonaro também ajudasse, né? Então, independente de que cada pedido de impeachment, de que cada ator tem pedido de impeachment da OAB, tem pedido de impeachment da ABI, tem pedido de impeachment de partidos políticos, aliás, tem da Joyce, que falou com você há pouco tempo aqui, tem da esquerda, o Bolsonaro consegue desagradar um aspecto muito amplo da sociedade brasileira. Agora, é claro que ele provocou muitos desse processo de impeachment cometendo crimes. Ir por um ato que pede fechamento do Congresso é muito grave. O presidente da República fazer um negócio desse, né? Dizer que a pandemia como essa é uma gripezinha e romper o isolamento e estimular as pessoas a irem às ruas é muito grave. O presidente fazer uma coisa dessa. Ele é responsável, e muito responsável, pelo que pode vir a acontecer nesse país. Agora, que nesse momento a prioridade do Congresso, sem dúvida alguma, tem que ser a questão da vida das pessoas, eu tenho total acordo com isso. Mas o presidente é quem provoca a crise política. E aí o Congresso tem que reagir, porque o Congresso ele é também um lugar de fiscalização. Se Bolsonaro for um impedimento para que a gente consiga passar bem por esse coronavírus, se ele continuar sendo irresponsável e leviano, como tem sido, estimulando as pessoas a irem para as ruas, né, rompendo o isolamento, é legítimo o processo de impeachment. Agora, se vai ser votado ou não, o Bolsonaro fez um acordo com o Centrão, eu sei que a base bolsonarista não gosta que fale sobre isso, mas é fato, o Bolsonaro hoje fez um acordo com o Centrão, ele tem mais de 200 deputados do Centrão votando com ele, então o impeachment hoje, se for votado, ele não passa. Agora, tem uma construção política de impedimento pelos crimes cometidos por Bolsonaro. Eu torço muito, né, e falo isso com muita sinceridade, torço muito para que o Bolsonaro pare de errar, pare de cometer crime, pare de dizer as atrocidades que está dizendo, como, por exemplo, e daí o que eu posso fazer, né? E daí, se eu sou Messias, mas não posso fazer mágica, como ele disse ontem ou anteontem, que ele pare de produzir tanta atrocidade e que a gente consiga passar por esse coronavírus. Depois, a gente resolve a vida da gente. Agora, se ele continuar tendo esse tipo de postura, com esse tipo de provocação, é muito difícil que o Congresso não reaja. O Congresso é feito e é movido por ações políticas que são também reativas. Eu espero que a gente consiga passar com prioridade pelo coronavírus, porque domingo nós vamos chegar a 100 mil pessoas contaminadas e 7 mil brasileiros mortos. Se isso não for prioridade para algum governante, é porque perdeu a condição de ser governante. Deputado, como sempre, um prazer muito grande falar com o senhor, sempre à disposição no sistema Bandeirantes de Comunicação. O senhor é uma pessoa que merece o meu respeito por toda a vida por cargos que desempenhou na sua vida, pela sua vida pessoal, pela sua vida profissional e pela sua participação legislativa. Um abraço grande, um prazer falar com o senhor e que Deus nos proteja. Tá bom, deputado? Obrigado, Datena. Um grande abraço mais uma vez. Se cuida, você é muito importante para a imprensa brasileira, para a democracia brasileira. Um grande abraço a você, é sempre muito prazeroso te ouvir e conversar com você. Estou à sua disposição. Obrigado, Abante. Obrigado, deputado Freixo.